Fala, meus investidores de fundo imobiliários prediletos, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Investindo aos 30. E nesse vídeo é uma análise de um fundo imobiliário que está na boca do povo aí. O que me perguntam desse fundo imobiliário lá no Instagram. Se você não segue o Instagram, eu vou deixar o link aqui, Instagram Investindo aos 30. Respondo perguntas a semana inteira respondendo perguntas. E me perguntam muito, vale a pena investir no HCTR11? O que você acha dele? Eu fui analisar a fundo, fiz algumas anotações sobre esse fundo e vou trazer aqui para vocês nesse vídeo, tá? Pedir para você deixar aquele like maroto, aquele like esperto, que sempre ajuda o canal a continuar crescendo. Comentar, você investe no HCTR, no Hectare, ou você acha o fundo muito arriscado, etc, prefere outros? E pedir para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito, tá bom? Então vamos lá, né? HCTR é um fundo híbrido, mas tá investindo aí bastante em CRI, né, em papel. Então é um fundo de papel, basicamente. A verdade é essa. Ele é um fundo que em 2019, em 2018, né, ele abriu aí ele abriu cotas apenas para o público de investidor qualificado. E aí em setembro de 2019 ele abriu cotas no geral, mas em 2020 ele veio cair na graça do povo por conta aqui desse dividend yield aqui de 1,64 mês, né? Então, é um dividend yield gigantesco, né? Último rendimento 2,12, mas já vamos falar um pouquinho sobre esse último rendimento. Então, o Hectare ele pode ser classificado como em inglês, né? Costuma-se falar high yield, high risk. O que quer dizer? Retorno alto, risco alto. Então ele é um fundo imobiliário que ele dá um alto retorno, porém ele também tem um alto risco. É isso que a gente vai poder analisar um pouquinho mais para frente aqui. Então, fundo de papel com PVP de 1,14 significa que a galera tá elevando o preço do papel aí, né? O preço do fundo imobiliário, o preço do fundo imobiliário por conta aí desse alto dividendo, né? A gente pode ver aqui das receitas dele, a maioria, o maior volume são de CRIs, né? E esse último pagamento, esse último rendimento de agosto de 2020 aí de 2,27, ele tem um não recorrente aí que a grande parte foi de correção monetária, tá? Então não se iluda com esse 2,27 que vai ficar nessa ordem aqui de 1,45, 1,35, apesar que o fundo está fazendo uma nova emissão aí, e esse patrimônio líquido aqui dele possivelmente aí vai para os 450 milhões, tá? De patrimônio. Esse fundo ele passou a ter bastante atenção dos investidores de fundos imobiliários por conta do alto dividendo pago e porque o Iridium, né, que é o RDM11, ele tem uma participação de 31% de cotas do HCTR11. Então, isso aí também chamou a atenção do pessoal e as pessoas estão ouriçadas por esse fundo aí, né? A gente vê que a rentabilidade dele aqui da cota bem passando o carro no CDI, literalmente, né? Aqui a gente pode ver os CRI que ele investe, e aí aqui é o grande pulo do gato, né, que você tem que ficar esperto, tá? Porque que ele tem um alto risco? Porque ele investe, né, em CRIs chamado high yield, que tem um alto retorno, mas que são mais arriscados, né? Então são títulos de dívida de empreendimentos de multipropriedades, né, e loteamentos cujos devedores finais são compradores, pessoas físicas. Então, quem está comprando é a pessoa física. E eu não sei se... Eu vou contar uma história particular que eu tive férias lá em Arraial da Ajuda, Porto Seguro. E aí nós fomos abordados, né, por um vendedor, falando que a gente queria conhecer o empreendimento e tal, ia ganhar um brinde, que era um jantar no restaurante da hora lá, etc. Fica a minha esposa. Gente, foi um inferno. Porque esse tipo de abordagem, ele cansa você. A estratégia dos caras é te cansar para você comprar esse multipropriedades. Que é, por exemplo, eles fazem lá uma espécie de um resort, né, ou um apartamento, em lugares que são turísticos, né. E aí você compra um apartamento e você uma vez por ano, uma ou duas vezes por ano você pode ir lá, ou você pode alugar, enfim. É muito difícil, tá? É bem cansativo esse tipo de abordagem. Eles mexem bastante com o seu psicológico. Você acha que tá fazendo um baita negócio, mas depois que você chega em casa, você vê que é uma cagada. Eu no dia não comprei, saí de lá meio puto com os caras. Jamais ia entrar num negócio desse, imagina, baita rolo, né? Então você pode ver, ó, esse negócio de termas, não sei o que, multipropriedade, apesar que ele tem outras coisas que não são multipropriedade, tem loteamento também, mas tudo isso aqui tem um pouquinho do seu risco, até por isso que ele é um high yield, né? Ele paga bem, você pode ver que a maioria do investimento dele é em CRI, aí tem um pouquinho de caixa, então apesar de ser um fundo híbrido, ele não tem cotas em outros fundos ainda, pode ser que ele, por ter essa possibilidade, de ser um fundo de gestão ativa, ele pode ter. Mas a gente pode ver aqui loteamento 30%, multipropriedade 61%. Então multipropriedade é esse negócio aí, que você
compra com outras pessoas o mesmo apartamento, a mesma possibilidade de alugar por 1, 2 vezes no ano, de acordo com umas regras lá, meio malucas que tem. Então, eu particularmente não gosto. E tem um risco muito grande nesse tipo de empreendimento, que ele tem um risco de execução de obra, de vendas, né? Está vendendo para pessoa física, pode ser um fracasso de vendas, de inadimplência e outros riscos também, né? Então você tem esses 3 tipos de riscos principais aí que fazem com que esse fundo ele tenha aí esse olhar mais atento dos investidores que só batem o olho em dividendo e aí pode quebrar cara. Não estou falando que o fundo é ruim, tá? Ele é um bom fundo, vem entregando, por enquanto não tem problema nenhum. É claro que essa questão da inadimplência ela também é dividida ali com a construtora, então, né, não é tão ruim. Ó, tem alguma, aqui, por exemplo, né, esse CRI-RR que eu nem sei do que é, mas ele já tem uma inadimplência de 8,4, 1,2. Uma inadimplência até baixa, né? Aqui, ó, Olympia Park Resort, você pode ver que são lugares, ó, Gramado, você pode ver que são lugares que são turísticos, exatamente por conta disso, né? Esses empreendimento multipropriedade é exatamente isso, tá? Costuma ter aí uma inadimplência até alta, porque depois que a pessoa chega em casa, ela vê a cagada que ela fez, ela acaba desistindo. Pode ser que tenha empreendimento bom, que vale a pena. Eu, particularmente, do que eu ouvi, eu não achei que nada valia a pena. E se você pesquisar no Google, aí você vê um monte de reclamação desse tipo de abordagem, desse tipo de empreendimento, né? Mas tudo bem. Então, desde que você saiba o que você está fazendo, não tem problema nenhum você investir no hectare. Eu teria no máximo 2% de exposição no fundo, né? Mas tem pessoas que crescem os olhos, né? Quer se expor a mais, não tem problema. Mas eu acho que o ideal é você tomar muito cuidado, né? É um fundo que possivelmente vai continuar crescendo, fazendo novas emissões e continuar sendo arriscado dessa forma. Mas enfim, você tem que entender que tem esse risco aí esse risco do tipo de empreendimento que ele está investindo, tá? Você pode vir aqui, pegar esse empreendimento, jogar no Google, ver se tem algum tipo de reclamação, etc, né? A taxa de administração do fundo, ok, né? Tem a taxa de administração aqui, uma taxa de gestão, uma taxa de performance. Apesar que essa taxa de performance aqui, né, 10% sobre o que seria a variação do CDI, eu não teria, porque, pô, bater o CDI hoje em dia é o mínimo, né? Mas, enfim, o fundo vem entregando, né? O fundo vem entregando. A gente pode ver o histórico aqui de pagamento de rendimento dele bem estável, né? Aí teve esse não recorrente aqui que eu já falei que foi uma correção monetária de agosto. A nova emissão aí que espera aumentar o patrimônio líquido do fundo para 450 milhões. E é basicamente isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Para responder em forma de vídeo, né? Que eu já respondi em formato de escrita, mas no vídeo fica melhor. É um fundo que tem seus riscos, ele é um high yield, também um high risk, então tome cuidado que ele também tem seus riscos. Se eu fosse me expor a esse fundo imobiliário, eu colocaria 1%, 1,5%, no máximo 2%, né? De acordo com o patrimônio, e iria acompanhando para ver como que o fundo ia continuar performando aí. Não performando em questão de rentabilidade, mas performando em questão de acompanhar de fato esses empreendimentos aqui, que eu falei para vocês. Ele tem esses riscos aí, né? De obra, de vendas e de inadimplência. Então, por isso que ele tem um alto retorno, tá? Então, nesse vídeo é isso. Novamente, toma cuidado ao investir nesses tipos de fundos que pagam altos dividendos, porque normalmente eles vêm carregados com altos retornos, né? Não tem problema nenhum você investir nesse tipo de fundo, é legal até para você ir aprendendo, mas acho que você tem que ter uma carteira diversificada de fundos imobiliários e se expor bem pequeno, se expor pouco, né? E sempre acompanhando, ver o que está acontecendo junto a esses fundos. Eu acho que ele precisa de um olhar um pouco mais atento. É diferente de um fundo de logística, por exemplo, o Multimulti, que tem lá 15, um monte de propriedade com contratos para vencer daqui a 5, 10 anos, do que um fundo de papel onde predominantemente ele investe aí em CRIs de empreendimentos um pouquinho mais arriscados, né? Então eu acho que tem que ter um olhar mais atento, acompanhar mais a fundo. Não que você não tenha que acompanhar um fundo de logística, por exemplo, um Multimulti, mas você tem sim uma certa segurança e o mercado precifica essa segurança, por isso que ele não custa, você vê aí uma elevação, né, no fato da rentabilidade, do PVP do fundo ser um pouquinho mais caro, né? E apesar que esse aqui para o fundo de papel, esse 1,14 aqui, se você pegar outros fundos de papel, você vai ver que é menor. É que nesse caso aqui, o pessoal tá empolgado com o dividendo e tá aumentando a cotação dele aí, tá? Então nesse vídeo é isso, novamente, peço aí a sua curtida, seu comentário, você investe nesse fundo, investiria nesse fundo, quais fundos de papel você tem na carteira, e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, tá bom? Fico por aqui, um forte abraço e até breve.